O ACT ou Telescópio Cosmológico Atacama é um telescópio de 6 metros no Cerro Toco, no deserto de Atacama, no norte do Chile. Ele foi projetado para fazer alta resolução, pesquisar micro-ondas no céu, a fim de estudar a radiação cósmica de fundo. A uma altitude de 5.190 metros, é um dos telescópios permanentes e terrestres mais altos do mundo. O ACT viu a primeira luz em 22 de outubro de 2007 com o seu receptor, a câmara de armação bolómetro milímetro, e completou sua primeira temporada em dezembro de 2007. Começou sua segunda temporada de observações em junho de 2008. Na sua pesquisa atualmente agendada, o ACT mapeará cerca de 200 graus quadrados do céu. O ACT é um telescópio gregoriano fora do eixo, com um espelho primário de 6 metros e um espelho secundário de 2 metros. Ambos os espelhos são segmentados, constituídos por 71 primários e 11 secundários painéis de alumínio. Ao contrário da maioria dos telescópios que rasteiam o céu rotativo durante a observação, o ACT observa uma faixa de céu, tipicamente de 5 graus de largura, rodando de um lado para o outro no azimute na taxa relativamente rápida de 2 graus por segundo. A porção rotativa do telescópio pesa aproximadamente 32 toneladas, criando um desafio de engenharia substancial. Uma tela de chão ao redor do telescópio minimiza a contaminação por radiação de micro-ondas emitidas pelo chão. O projeto, fabricação e construção do telescópio foram realizados em Vancouver, Colômbia Britânica. Os detectores são sensores supercondutores de borda de transição, uma nova tecnologia cuja alta sensibilidade deve permitir medições da temperatura do CMB dentro de alguns milionésimos de grau. Um sistema de refrigeradores criogênicos de hélio mantém os detectores 1/3 de 1 grau acima do zero absoluto. Na sua pesquisa atualmente agendada, o ACT mapeará cerca de 200 graus quadrados do céu. Como o vapor de água na atmosfera emite radiação de micro-ondas que contamina as medidas do CMB, o telescópio beneficia de seu local árido e de alta altitude, localizado na planície de Sajantor, no alto, ainda que facilmente acessível, nas montanhas andinas no deserto de Atacama. As medições da radiação cósmica de fundo de micro-ondas alavancaram muito nosso conhecimento de cosmologia, particularmente a evolução precoce do universo. Espera-se que as observações CMB de maior resolução não só melhorem a precisão do conhecimento atual, mas também permitirão novos tipos de medidas. Nas resoluções de ACT, pelo qual os clones de galáxias deixam uma marca no CMB, deve ser proeminente. O poder deste método de detecção é que é um redshift de medição independente da massa dos clusters, o que significa que grupos muito distantes e antigos são tão fáceis de detectar quanto os clusters próximos. Espera-se que o ACT detecte na ordem de 100 desses clusters. Juntamente com as medidas de seguimento em luz visível e de raios X, isso proporcionaria uma imagem da evolução da estrutura no universo desde o Big Bang. Entre outras coisas, isso melhoraria nossa compreensão da natureza da misteriosa energia negra que parece ser um componente dominante do universo. O ACT lançou resultados que medem as propriedades estatísticas da temperatura do CMB até as escalas de arco em janeiro de 2010. Encontrou sinais que eram consistentes com fontes pontuais não resolvidas. Em 2011, o ACT efetuou a primeira detecção do espectro de potência da lente gravitacional do fundo micro-ondas, que, combinado com os resultados do AMUP, provou, pela primeira vez, evidências de energia escura do CMB sozinho. As medições do espectro de potência do CMB do telescópio do Polo Sul foram posteriormente divulgadas, que mais tarde também foram mostrados para fornecer evidências de energia escura do CMB sozinho.
Os objetivos do projeto ACT são estudar como o universo começou, o que ele é feito e como ele evoluiu para seu estado atual. Esta busca é parte do campo da cosmologia científica em uma que faz perguntas sobre o universo nas maiores e maiores escalas. Ao longo das últimas 2 décadas, tem havido um tremendo florescimento do campo, impulsionado por muitas medidas astronômicas excelentes. Isso levou ao desenvolvimento de uma compreensão precisa e elegante da cosmologia. O observatório permitirá que cientistas avaliem as propriedades subtis da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, em particular sua polarização, para entender melhor o que aconteceu uma fração de segundo após o Big Bang. Embora esses eventos estejam ocultos por detrás do brilho da radiação de micro-ondas, os distúrbios que causaram no tecido do espaço-tempo afetaram a polarização do micro-ondas, e os cientistas esperam trabalhar para, a partir dessas medições, testar teorias sobre como o universo surgiu. Um alvo-chave deste observatório são os primeiros momentos da história do universo. Enquanto os padrões que vemos no céu de micro-ondas são uma imagem da estrutura do universo 380 mil anos após o Big Bang, acreditamos que alguns desses padrões foram gerados muito anteriormente, por ondas gravitacionais produzidas nos primeiros momentos da expansão do universo. Medindo como as ondas gravitacionais afetam os eletrões e importam 380 mil anos após o Big Bang, estamos observando fósseis do próprio e muito antigo universo. Um dos principais objetivos é detectar as ondas gravitacionais geradas pela inflação cósmica, uma expansão extraordinariamente rápida do espaço que, de acordo com a teoria cosmológica mais popular, ocorreu 10 a 36 segundos após o Big Bang. Essas ondas gravitacionais primordiais induziram um padrão de polarização muito pequeno, mas característico, chamado polarização em modo B, na radiação de fundo micro-ondas que pode ser detectada por telescópios e câmaras como as planeadas para o observatório.